5 anos. Ver que você tem mais do que isso, cheios do Espírito. Bom, tem o uniforme brilhante, 30 e poucos graus não dá. Essa semana, o uniforme eu sou igual cuscuz. Quem é nordestino ou descendente não sabe o que é suar igual cuscuz, né? Eu falei, graças a Deus, é lá nas, já ia falar Assembleia, na igreja, Ministério de Jesus, lá o povo realmente entendeu o Evangelho, entendeu que as vestes, felizmente, queria que todas as igrejas fossem. Então valorize, viu, o lugar onde você está congregando. Bom, Deus abençoe Orlando, em nome de Jesus. Tá. Número. Todas falaram aqui que tem 3 compartimentos de música aí, 3 grupos de louvor. Então, mas é um mais cheio do que o outro, eu fico confundido. Eu venho aqui, eu falei, meu Deus, que mais. Sem delongas, por favor, abra sua Bíblia no livro, no capítulo número 1, Ruth. Você já achou Gênesis? Já é um ponto. Aí você vai folheando, passa por Êxodo, depois tu vai passar lá por Levítico, Deuteronômio, Juízes, aí chegou em Ruth. O livro de Ruth é um livro curto, inclusive aos irmãos lerem esse livro em casa após a ministração, vai te dar uma luz. Você vê que é um livro, apesar de ser muito curto, e aqui tem conceitos extremamente ricos acerca do nosso Deus. Tá? Será você. Colocado a tradução Ara no telão, eu fiquei feliz da vida. Eu olhei para a minha Bíblia, olhei que era a tradução Ara, falei, é de Deus, os irmãos da mídia estão cheios de Deus hoje. Tão terrível. Bom, livro de Ruth, capítulo 1, versículo. Todos acharam? Eu vou pedir para vocês, beleza? Por gentileza, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Se ela estiver no celular, mantenha também ligado, tá? Para que vocês possam acompanhar a exposição do texto. Por que eu falo isso? Porque quando nós estamos pregando, e a gente vai citando o versículo, vai explicando e aplicando, pregação é isso. Lê, explica e aplica. Quando você vai acompanhando na sua Bíblia a leitura do texto, isso vai fixando mais, tanto na tua mente, quanto também o Espírito Santo vai fazendo fixar no teu coração. Amém? Todos acharam? Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim o texto. Nós vamos ler o capítulo 1 todinho, tá? Diz assim o texto. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. 2. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher se chamava Noemi, os filhos se chamavam Malom e o outro Quion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Versículo de número 6. Então dispôs ela, ou seja, foi ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe para Belém de Judá, porquanto ela tinha ouvido que o Senhor se lembrou do seu povo e enviou pão, provisão.
Saiu, pois, ela com as suas noras, as duas noras do lugar onde ela estava, que era Moabe, e indo pelo caminho de volta para a terra de Judá. Versículo 8. Disse-lhes Noemi: Ide, voltem, cada uma para a casa da sua mãe. O Senhor use com vocês benevolência, bondade, como vocês usaram com os que morreram, meus filhos e meu marido, e também comigo. O Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma na casa de seu marido. Ela as beijou, elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Volte, filhas minhas, como que vocês não vão comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que seja dado para vocês por marido? Torne, filhas minhas, volte, filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quanto eu dissesse, tenho esperança, e ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, vocês iriam esperar até que viesse eles a ser grande para vocês casarem? Abster-vos de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Preste bem. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa com um beijo da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também você volta junto com a tua cunhada. Porém, disse Ruth: Não insista para que eu te deixes, e não me obriga para que eu não te siga. Porque aonde quer que você for, eu irei. Aonde você repousar, descansar, ali também eu repousarei, descansarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe quiser, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Convicção. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Versículo 19, está acabando, aguenta aí. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela dizia: Não me chames Noemi, que significa delícias, me chame de Mara, que significa amargurada. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Eu saí ditosa, farta, cheia de riqueza, saí daqui. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, vocês vão me chamar de Noemi, visto que o Senhor manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? Versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita. Chegaram em Belém no início da colheita da cevada. Vou repetir a última frase. Chegaram em Belém no início da colheita da cevada. Pode se assentar? Judiei um pouco de você. É necessário, é um livro conhecido. Se a gente não ler, eu vou falar e vocês vão acreditar. Só porque eu... ano é sempre aquele momento de planejamento, aquele momento onde você vai pegar os seus sonhos, tudo aquilo que estava engavetado, tudo aquilo que você planejou que deu certo o ano passado, tudo aquilo que você tentou, se esforçou, se entregou, mas deu errado, ou talvez ficou naquele stand-by, loading. Você agora tem no seu coração, na sua mente, com um propósito, você fazer acontecer o que não aconteceu no passado neste ano. Então, quando é início de ano, nós enchemos nosso coração de perspectiva. Quando é o início de ano, nós enchemos nosso coração de esperança. Quando é o nosso início de ano, é quando a gente faz aquelas orações e colocando todos os propósitos que nós temos em vida diante do Senhor, com a esperança, com a fé que aquilo vai se concretizar no ano vigente que está iniciando. Porém, nós devemos entender uma coisa se você quer viver uma vida cristã saudável.
Você deve entender que todos os seus planos, todos os seus propósitos, todos os seus objetivos, todos os seus sonhos têm que estar totalmente rente, totalmente de acordo com aquilo que Deus tem de propósito para você. Só que existe uma coisa muito importante. Para você entender o que Deus tem de propósito para você, você precisa conhecer o caráter de Deus. Você precisa conhecer a pessoa de Deus. Porque senão a ideia que você vai ter de Deus é simplesmente um imaginário que está na sua cabeça. Não é uma realidade, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que revela o seu caráter por intermédio das Escrituras. E tem muitas pessoas vivendo assim hoje. Elas colocam os seus sonhos, os seus propósitos diante de Deus, porém o Deus que ela está idealizando, o Deus que ela está imaginando, o Deus que ela tem o conceito, não é o Deus bíblico, porque para que você tenha um conceito correto de Deus, é necessário conhecer o livro que revela a Deus, ou seja, as Escrituras Sagradas. Eu quero nesta noite aconselhar você através do livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro que tem uma peculiaridade muito grande. Ele revela de forma muito clara, que até o leigo consegue entender, características peculiares do caráter de Deus. E nessa introdução eu quero mostrar algumas delas. A primeira delas é que no livro de Ruth, Deus está totalmente em silêncio. Como assim, Tarcísio? Deus não fala com os personagens que estão no livro de Ruth diretamente. Deus não fala com Ruth, Deus não fala com Noemi, Deus não fala com Boaz, Deus não fala com Elimeleque, Deus não fala com Malom, Deus não fala com Quilion, Deus não fala com nenhum personagem diretamente. Você lê o livro de Ruth, os 4 capítulos, Deus está totalmente em silêncio. Não há aquelas expressões que nós vemos na Bíblia Sagrada que diz, assim disse o Senhor, e o Senhor disse a tal, e o Senhor disse a fulano, e o Senhor disse a Beltrano. Não há essas expressões. Deus está em silêncio, mas quando nós olhamos todo o panorama do livro de Ruth, nós vemos Deus controlando a história mesmo em silêncio. Nós vemos Deus direcionando a história de Noemi e Ruth mesmo em silêncio. E aqui vai o primeiro caráter de Deus, ou a primeira nuance de Deus, que você precisa saber para entender os propósitos de Deus. Nem sempre quando Deus está em silêncio, Ele está inoperante. É necessário você conhecer a Deus, porque às vezes Ele vai estar em silêncio, mas está conduzindo a sua vida. Está em silêncio, mas está conduzindo você em direção ao propósito. Está em silêncio, mas não está inoperante. O conceito popular que as pessoas têm é que quando Deus está em silêncio, está ausente. É que quando Deus está em silêncio, parece que Ele te abandonou. É que quando Deus está em silêncio, parece que Ele está te deixando à deriva. Mas o livro de Ruth nos mostra um conceito contrário, bíblico, de Deus. Nem sempre quando Deus está em silêncio, significa que Ele está inoperante. Ele pode estar em silêncio na sua vida, sem falar com você, de forma clara, te dando clareza do propósito. Mas se você prestar atenção e olhar para as Escrituras, você vai entender que Ele está conduzindo a sua história. É o primeiro conceito. O conceito que se apresenta é um conceito de propósito, e esse é o maior propósito que todo cristão tem na vida. O segundo conceito é, o livro de Ruth não mostra quem gerou Ruth, não mostra quem foi o personagem principal, não mostra quem foi a mãe de Ruth, o pai de Ruth, a avó de Ruth, não mostra quem gerou Ruth. A genealogia dela está totalmente oculta, mas o livro de Ruth mostra quem Ruth gerou a partir do momento que ela fez uma confissão de fé. A Bíblia diz que a partir do momento que ela fez uma confissão de fé, ela gerou um filho chamado Obed. Obed gerou outro filho chamado Jessé. Jessé gerou outro filho chamado Rei Davi. E da linhagem de Davi veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Deus, na sua sabedoria, está querendo mostrar no livro de Ruth? Ele está querendo mostrar que Ele pouco está se importando para o que você fez antes de você confessar Jesus como Salvador. O livro de Miqueias vai dizer que Ele pegou os nossos pecados antes de Cristo e lançou num mar de esquecimento. Ou seja, Deus não leva
leva em consideração o que você fez antes da sua fé em Cristo Jesus. É por isso que dentro da igreja você pode se deparar com ex-bandido, você pode se deparar com ex-meretriz, você pode se deparar com ex-tudo do que era ruim lá fora. Mas, ao mesmo tempo, quando Deus mostra o que Ruth gerou, a partir do momento que ela confessa a fé em Deus, é Deus dizendo para nós assim: eu não levo em consideração o que você fez antes de confessar a fé em mim, mas depois que você confessou a fé em mim, eu espero em você que você gere alguma coisa. Para entender? Ou seja, antes, Deus dá uma colhadinha para nós. Depois está gerando o quê? E repare que ela não gera qualquer coisa. O que ela gera aponta para Cristo. O que você gerar no ano de 2025 tem que apontar para Jesus. Tem que mostrar Jesus, tem que revelar Jesus, tem que dar clareza para a pessoa de Jesus, para que o mundo veja as obras de Jesus manifesta na sua vida e glorifique ao Pai que estás no céu, como está em Mateus capítulo 5. Vê como que Deus ele é compassivo. Ele não liga para mas depois ele exige que a gente gere alguma coisa. O problema, qual é o grande problema? É a gente achar que vai ser novo, só que a gente ainda não gerou nada. E a gente achar que esse ano vai ser diferente. Tem a perspectiva de gerar alguma coisa que aponta a Jesus, que revele Jesus, que mostre Jesus para o mundo. Se Deus tem um propósito, Ele tem um propósito com todos nós, e esse propósito Ele é universal com todos aqueles que Ele salvou. Ele exige que a gente gere obras que mostrem Jesus para o mundo. Ele exige. Ele não pede. Deus não pede, Ele manda. Só que entenda uma coisa. Existe um terceiro conceito no livro. Já estou na introdução. Eu gosto muito. No livro de capítulo número 2, vai aparecer um personagem por nome Boaz. Repita comigo, Boaz. Boaz aqui, ele é um tipo de teologista. Vou explicar para você. Boaz é um homem que as suas características, a sua forma de aparecer na narrativa bíblica é uma forma que lembra Jesus, que aponta para Jesus, que revela Jesus. Então Boaz aqui nós chamamos de tipo de Cristo. Você olha as ações de Boaz, nós vemos nas ações de Boaz ações igual ao que Jesus fez quando ele estava em terra. Nós chamamos de tipo de Cristo. A primeira ação de Boaz para com Ruth é uma ação de provedor. Repita comigo, provedor. Ele se apresenta como provedor. Ruth era muito pobre e ela estava ali colhendo cereais no campo. E o campo que ela estava colhendo cereais era o campo justamente de Boaz, homem rico, homem nobre. No exato momento quando Ruth está colhendo cereais no campo, Boaz chega, olha para ela, já conhecendo a história dela, porque ela era uma moabita, todo mundo sabia que ela era uma estrangeira. Conhecendo a história dela, ele não reprime ela, ele não expulsa ela, muito pelo contrário, trata ela com honra, ainda dá cereal em abundância para que ela e a sua sogra possam comer durante grandes dias na terra. Então ele se apresenta ali como provedor. Jesus é o nosso provedor. Jesus também já se apresentou várias vezes na sua vida como provedor. Só que entenda uma coisa, no capítulo de 3, a Bíblia vai dizer, Noemi, que é a sogra de Ruth, chega em Ruth e fala assim: Ruth, deixa eu te falar uma coisa e te dar uma boa notícia. Esse homem que se apresentou para você como provedor, como aquele que provê o nosso sustento, ele não é somente provedor, ele é da linhagem do meu marido Elimeleque. Portanto, ele é também o nosso remidor, ele é também o nosso redentor. Quando Ruth fica sabendo que Boaz não é só um provedor, mas Boaz também é um redentor, a Bíblia vai dizer que ela se banha, se unge, coloca vestes novas, e no capítulo 3, ela encontra Boaz deitado sobre o trigo, ela chega de mansinho, tira a
as vestes que estava cobrindo os pés de Boaz e se coloca aos pés de Boaz. Na cultura da época, quando uma mulher se deitava aos pés de um homem, ela era dizendo assim para aquele homem: eu quero ser a sua noiva. Então, olha o que Ruth está dizendo para Boaz, sem expressar nenhuma palavra. Ela está dizendo assim: Boaz, no capítulo de número 2, eu vi e experimentei que você é o meu provedor, mas eu fiquei sabendo que você é mais do que provedor, você é redentor. E como eu sei que você é redentor, eu me coloco aos seus pés, porque eu não quero você somente como provedor, eu quero você como redentor, eu quero ser noiva. Entenda uma coisa, Jesus é o nosso provedor, mas alguns lugares que dizem pregar a palavra estão ticando e colocando em letra negrito que Jesus é só provedor. Mas eu tenho uma notícia para você: Ele é muito mais do que provedor, Ele é redentor, e Ele quer que a gente se coloque aos pés dEle, dizendo assim: eu não quero só o Cristo provedor, eu quero o Cristo completo, eu quero o Cristo redentor, eu quero me colocar aos pés dEle, eu quero ser noiva. Não basta só o Cristo provedor, nós devemos ter Ele completo, e o Cristo completo se chama Cristo Redentor. É o que provê, mas também é o que salva, é o que provê, mas também é o que santifica, é o que provê, mas é também o que justifica, é o que provê, mas é o também que vai arrebatar a igreja para levar para o céu. Mais do que o Cristo provedor, nós queremos o Cristo Redentor. Só que entenda uma coisa. Quando Ruth, ela se apresenta para Boaz, que é o seu redentor, ela se apresenta como? Banhada. Como? Como? Veste nova, bonita. A pergunta é: como é que a gente se apresentou diante de Jesus a primeira vez que a gente viu que Ele era nosso redentor? Você vai descrever. A Bíblia vai falar que a justiça que a gente achava que tinha perante Cristo, o Redentor, era como trapo de imundícies. Nós estávamos imundos diante do Redentor. Nós não nos apresentamos diante de Jesus igual Ruth se apresentou, banhada, ungida, limpa. Não. Nós nos apresentamos diante do Redentor totalmente sujo, totalmente imundo, com as nossas vestes espirituais totalmente despidas. A Bíblia vai dizer que quem anda em pecado está nu. Foi desta forma que a gente chegou aos pés do Redentor. Só que Ele fez ao contrário de Ruth. Ruth chegou banhada, Ruth chegou ungida, Ruth chegou de vestes limpas. Nós chegamos ao contrário, chegamos sujos, imundos, cheios de trapo de imundície, totalmente nu, prontos para ser rejeitados. Só que o Redentor não rejeitou a gente. Louvado seja o Senhor. O Redentor não rejeitou. A Bíblia diz, lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, Paulo vai dizer assim: e Ele nos lavou com o lavar regenerador do Espírito Santo. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 2, verso 20, vai dizer assim: e sobre vocês há unção do justo. Ou seja, a Bíblia vai dizer que a gente chegou totalmente sujo, imundo, mas Ele nos lavou pelo lavar regenerador do Espírito. A Bíblia vai dizer que a gente chegou mal cheiroso, mas João vai dizer: vocês foram ungidos, e foram ungidos com a unção do justo. O Apocalipse 19:8 vai dizer assim: e foi-nos dado vestes novas, e foi-nos dado vestes novas, e foi-nos dado vestes novas. Jesus tivesse olhado para você, da forma com que você chegou aos pés dele, Ele teria te rejeitado. Mas quando Ele olhou você, Ele não olhou você sujo, Ele já olhou você banhado pelo Espírito. Ele já olhou você ungido pelo sangue. Ele já olhou você com vestes novas. E sabe o que Ele fez? Ele aceitou quando a gente se achegou aos seus pés. É por isso que a gente está aqui. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Chegamos ao pé do Redentor e Ele nos
aceitou, não foi você. Foi ele que te aceitou. Ele tinha todos os argumentos para te rejeitar. Você chegou totalmente imune, mas ele te aceitou. Só que nós vemos aqui 3 avisos de introdução. Primeiro conceito, Deus pode estar em silêncio, mas está operando, continua orando. Segundo conceito, vocês lembram? Está se perdendo. Segundo conceito, qual que é? Bem, primeiro. Qual é o segundo conceito? O segundo conceito é que a partir de conhecer Cristo, temos que gerar alguma coisa nele. E é alguma coisa que revele ele. Alguma coisa que mostre ele para o mundo. Terceiro conceito, mais do que provedor. Nós temos um redentor. Quando você estiver orando a Deus, não ore só por provisão. Ore pelo Cristo completo, porque a obra de redenção é completa. Mais do que provedor, Ele é redentor. Ele nos recebeu sujo e imundo, mas Ele nos lavou, nos ungiu e nos deu vestes novas. Quando você tem essa visão de perspectiva, para iniciar o ano, o seu ano começa diferente. Primeira coisa, por quê? Porque você, no momento do silêncio de Deus, você não vai entrar em coração tribuloso, coração que anda em 2 pensamentos. Ah, não, calma aí. O Deus que também revelou a Ruth, esperando. Então eu creio pela fé, como eu tenho fé no Cristo Redentor, Ele pode estar calado, mas Ele está guiando os meus caminhos rumo ao propósito. Você entra o ano não pensando em conquistar somente coisas para você, material. Você entra o ano pensando que o propósito máximo de Deus é que você gere frutos que revele Cristo, o seu Filho. Quando você entra o ano nessa perspectiva, você entende que Deus pode até te enriquecer em um ano sem você jogar na Mega Sena. Ele pode fazer. Ele tem poder para isso. Mas você entende que Ele pode fazer a sua conta encher, mas você vai ter a perspectiva que muito mais que provedor, Ele é completo, Ele é redentor na sua vida. Aí, meu filho, com essa perspectiva, aí eu estou... Qual quebra? Qual quebra? Só que entenda uma coisa, nós lemos o capítulo apresentar também Deus. Essa introdução dá luz para o capítulo. Por quê? Logo no versículo 1 vai dizer: havia fome em Belém de Judá. Tarcísio, o que era Belém? Belém de Judá era a terra da promessa. Belém de Judá era a terra que fazia parte da terra prometida. Portanto, Belém de Judá era a terra onde Deus habitava. Belém de Judá era a terra onde Deus falava. Belém de Judá era a terra onde Deus se manifestava. Mais ainda, Belém de Judá está em todas as promessas que Deus fez para um local específico. Quais eram as promessas de Deus? Êxodo capítulo número 6, versículo número 8, Deus fala assim, que vai enviar eles para uma terra que mana leite e mel. Já se perguntou? Terra que mana leite e mel é uma expressão da época que denomina-se abundância, terra de delícias, terra de abundância, terra que não há escassez. Olha o que Deus está falando, vou enviar vocês para uma terra onde não há escassez. Para confirmar, Deuteronômio 8, 9, Deus vai falar para o povo assim, ó, aonde vocês vão entrar é uma terra que não haverá falta de pão. Só que agora nós vemos no livro de Ruth que há escassez nessa terra onde Deus prometeu abundância. A grande pergunta é, Deus mentiu? Deus errou? Então por que na terra onde Deus prometeu abundância há escassez? É o grande ponto de interrogação, logo no primeiro. Ainda, o primeiro versículo do livro de Ruth vai dizer que era no tempo que julgavam os juízes. Ou seja, o panorama da história de Israel que está Ruth é o panorama do tempo dos juízes. O que acontecia no tempo dos juízes? No tempo dos juízes, você lê um livro anterior a Ruth, que é o livro de Juízes. Uma hora o povo estava bem com Deus, crente, cheio de Deus. Outra hora o povo estava mal com Deus, adorando outros deuses.
Todo o livro de Juízes é esta gangorra do povo de Deus. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora está bem, uma hora está mal. Ou seja, é um livro que mostra a instabilidade espiritual do povo de Deus. E justamente no momento de instabilidade espiritual, Deus deixa de lado a promessa de abundância e permite a escassez. Sabe o que Deus estava querendo dizer para esse povo? Aonde há instabilidade espiritual, não há cumprimento de promessa de Deus. Você precisa, para mim é falar, mas eu preciso falar porque eu não posso negar a clareza das Escrituras. Às vezes nós temos promessas. Aqueles pregador que gosta de, é o nicho dele, ele fala de promessas todo mundo. Deus usou um profeta, pastor, para falar, eu tenho promessa. Só que aí você não entende que as promessas de Deus são condicionais. É condicional. Tem algumas que são incondicionais. Arrebatamento da igreja. Deus vai vir independente. Só que algumas promessas são condicionais. Deus falou para você, vou fazer isso. O projeto que você realizou, eu vou fazer acontecer. Meu Deus, é maravilha receber. Mas nós temos que ter a noção que aonde há instabilidade espiritual, não há cumprimento das promessas de Deus. Então, quando você entender que tem promessa, você deve entender que você deve estar estável. Quando você entender que tem promessa, você deve entender que você deve estar em santidade. Quando você entender que tem promessa, você deve entender que você deve estar dando frutos para o Senhor, estável espiritualmente. Porque senão com você vai acontecer o que aconteceu com este povo aqui. Cheio de promessa, estável espiritual, veio a escassez. Deu para entender? Só que entende. A Bíblia vai dizer que quando chega a escassez, o chefe de família, que é Elimeleque, ele pega a sua família, sai de Belém de Judá, vai para uma terra chamada Moabe. Moabe era a terra dos inimigos. Lembra de Balaão, que tentou amaldiçoar o povo de Israel? Quem lembra disso? Balaão foi pago por o rei de Moabe. Ou seja, Moabe era inimigo do povo de Deus. A fundação da nação de Moabe veio de uma relação entre pai e a filha mais velha. Está lá em Gênesis 9. Olha que coisa. Moabe, o fundador da nação de Moabe, era filho de Ló com a sua filha mais velha. Era uma terra de imoralidade. Era uma terra dos inimigos de Deus. Belém de Judá, por mais que seja uma terra de escassez, mas ainda era a terra da promessa. Ainda era a terra onde Deus habitava. Ainda era a terra onde Deus falava. Ainda era a terra onde Deus se manifestava. Mas olha a atitude desse pai de família, Elimeleque. Ele tira a sua família do lugar onde Deus habita, do lugar onde Deus fala, do lugar onde Deus se manifesta e leva a sua família para a terra dos inimigos de Deus. Sabe qual foi a conclusão disso daqui? Morte. Por quê? Porque Elimeleque não entendeu, mesmo na escassez, mesmo na instabilidade espiritual, você deve se sustentar em Belém de Judá. Não vai buscar a provisão em Moabe. Pode vir a escassez. Você pode estar mal espiritualmente, mas o segredo é não arreda o pé de Belém de Judá. Não sai do lugar onde Deus habita. Não sai do lugar onde Deus se manifesta. Não sai do lugar onde Deus fala, porque senão o seu fim vai ser o fim igual de Elimeleque e a sua família. Morte. Você, se for anos de evangelho, você no mundo. O que aconteceu com ela? Ela está totalmente descaracterizada. Ela está totalmente transformada negativamente. O que aconteceu? Muito provavelmente, eu vou dar a dica, pegou a instabilidade espiritual, começou a vir a escassez, ela foi buscar recursos na terra dos inimigos. Foi buscar recursos no Moabe. Só que entende? A dica de ouro é de graça, porque é por graça mesmo. Instabilidade espiritual, escassez,
não dura para sempre no lugar onde Deus habita. Porque uma hora Deus se lembra e envia e desce e envia a provisão. Capítulo 1 de Ruth, versículo de número 6, vai dizer assim: então elas saíram de volta, saindo da terra de Moabe, foram para Belém de Judá, porque ficaram ouvindo e sabendo que o Senhor se lembrou do seu povo e enviou pão. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que instabilidade espiritual, escassez na vida de quem crê, não dura para sempre. Fique em Belém de Judá, porque uma hora Deus olha do céu, Ele se lembra, Ele desce e envia a provisão. Ele se olha do céu, Ele se lembra, Ele desce e envia a provisão. A palavra de Deus para a sua vida é: não arreda o pé do lugar onde Deus habita. Não arreda o pé do lugar onde Deus fala. Não arreda o pé de Belém de Judá, a igreja do Senhor. Não arreda o pé. Passe pela está instável espiritual, está firme no Senhor. Busque, ore, jejue, até você ficar firme no Senhor e as promessas de Deus começar a se cumprir na sua vida, e Deus se lembrar daquilo que te prometeu e descer na terra onde Deus ainda fala. Só que veja, a Bíblia vai dizer que elas agora só que Noemi, ela está ainda agora viúva. A sorte dela é que 2 dos seus filhos casaram. 2 noras. Ela está indo com as 2 noras órfã para Belém de Judá. Só que de repente, dá um estalo em Noemi. Ela olha para suas noras e ela se lembra que vida de vida é um bom leitor. Há várias leis a favor das viúvas. Por quê? A viúva era oprimida. A viúva passava fome. A viúva passava necessidades básicas. Viúvas israelitas. Só que Ruth órfã não era israelita. Ruth órfã era estrangeira, moabita. Israelita já passava necessidade sendo viúva, imagine moabita. Imagine. Noemi olha para suas noras e fala assim: olha, palavras minhas, parafraseando, muito obrigado por tudo que muito obrigado porque amaram muito a mim, mas agora volte para casa. Olha, esse negócio de ir como estrangeira para Belém de Judá é furada. Você vai passar fome, vai passar sede. Eles humilham as viúvas que são israelitas. Imagine vocês que são moabita. Volte para a casa dos seus pais. A expressão dela é: volte e seja felizes. Só que entende? Voltar para Moabe era voltar para os deuses de Moabe, para a idolatria. Voltar para Moabe era abandonar a Deus. Voltar para Moabe era abandonar as promessas de Deus. Voltar para Moabe era abandonar o Deus que elas haviam conhecido através da própria Noemi. Veja bem, porque talvez na televisão. A teologia de Noemi é: não importa ao qual Deus você vai servir, o importante é ser feliz. Não importa. A Bíblia vai dizer que ela fala: volte para a terra. Ela está mandando Ruth órfã de volta para a idolatria. Ela está dizendo assim: ó, todo caminho leva a Deus. Não importa onde você esteja, vai lá, seja feliz, cumpra o seu sonho, faça fazer com que os desejos do seu coração venham à existência. É isso que a gente ouve frequentemente na plataforma social, é o que a gente ouve frequentemente em filme, é o que a gente ouve frequentemente nas televisões. Não importa a quem você serve, não importa qual religião você serve, não, o importante é ser feliz. A vida é agora, viva o hoje, conquiste o que estiver dentro das suas condições, você deve ser feliz. Posso dizer ao Deus de Belém: vai sofrer, para. Deus te fez,
É isso que você está observando. Aí porque quando a pessoa coloca no seu máximo ser feliz, muito provavelmente Satanás vai se apresentar para ela um desejo muito bom de felicidade. Então não coloque no seu coração só o desejo de ser feliz, coloque no seu coração o desejo de ser fiel. Vou repetir. Não coloque só no seu coração o desejo de ser feliz, coloque no seu coração o desejo de ser fiel. Olha o que aconteceu. Versículo de número 15 do capítulo 1, vai dizer que Orfa, uma das duas noras de Noemi, aceitou a proposta, voltou para Moabe. E a Bíblia no versículo 15 do capítulo 1 é enfática em dizer que ela voltou ao seu povo e aos seus deuses. Só que o que é fé? Você entenda a complexidade da fé. Ruth entendeu o que é fé. Quando uma abandonou, quando ele age modelo espelho, isso, Tarcísio, modelo espelho. Ele vê o que está acontecendo na sociedade e ele é tendencioso a fazer igual. Só que Ruth olha a Orfa tomando uma atitude e ela não é influenciada, ela não foi influenciável. Quem tem fé verdadeira no coração, a atitude da pessoa que está mais perto de você, se for contra Deus, não vai te influenciar. A Bíblia vai dizer que agora Ruth olha a Orfa indo, olha a proposta de Noemi e faz não uma declaração de amor como alguns dizem. O que ela faz aqui é uma declaração e confissão de fé. Ela olha para Noemi e diz assim: não insista para que eu vá e volte para Moabe. Aonde você repousar, eu repousarei. Aonde você dormir, eu dormirei. Aonde você morrer, eu vou ser sepultada. Por quê? Porque agora o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Era como se ele estivesse dizendo assim: não me dê proposta para voltar para Moabe. Eu conheci pessoalmente o Deus de Belém de Judá. Quem conhece o Deus de Belém de Judá não aceita a proposta de Noemi. Quem conhece o Deus revelado em Belém de Judá, Jesus Cristo justo, não aceita a proposta de ser feliz a qualquer custo. Pode estar em escassez, mas está em escassez fiel com o Deus de Belém de Judá. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Isso é fé. Não é uma fé. Quando ela diz assim, o teu povo é o meu povo, ela sabia que para fazer parte do povo de Israel, era necessário cumprir a lei do povo de Israel. É normal. Vai para os Estados Unidos, cumprir a lei americana. Você vai para o Canadá, para você fazer parte daquela sociedade, é necessário cumprir as leis daquela sociedade. Porém, as leis de Israel não era só lei, era mandamento de Deus. Era ordenâncias do próprio Deus, não foi? Foi o próprio Deus que deu para Moisés no Monte Sinai. Só que a Bíblia vai dizer que quem obedecia às leis de Deus, Deus deu para Moisés no Monte Sinai, não somente ia ser um cidadão que obedecia a leis, mas teria aliança. O que é aliança? O que é vínculo? É ter acesso a Deus. Quando ela diz assim, ó, o teu povo é o meu povo, ela está dizendo assim, vou fazer parte da nação de Israel, vou cumprir os mandamentos do Deus de Belém de Judá. Cumprindo os mandamentos eu tenho acesso, e tendo acesso eu faço aliança. Então se eu for o seu povo, logicamente o teu Deus também será o meu Deus. Consegue entender? A fé, apesar de ser espiritual, ela também é racional. Eu costumo dizer só em... Pode pegar um... Fé não é fé burra. Fé não é fé burra. Sabe que a frase dessa mulher é extremamente complexa. A questão de fé é totalmente complexa. É por isso que você tem que se empenhar em conhecer a Deus. Se empenhar em conhecer a palavra de Deus, porque senão você vai viver uma fé cega, senão você vai viver uma fé incoerente, senão você vai viver uma fé burra, e essa fé incoerente
diferente é a fé onde a pessoa aceita as propostas de Noemi e vai em busca de ser feliz a qualquer preço. Só que a fé inteligente, a fé que provém da palavra de Deus, é uma fé de uma pessoa que entendeu e entendeu através da palavra. E ela pode fazer essa confissão de fé extremamente complexa, porque ela não conheceu somente a experiência mística, ela conheceu também através da revelação santa e poderosa da palavra de Deus. Só que olha o que acontece após a confissão de fé. A Bíblia vai nos dizer que após ela confessar a fé, elas chegam em Belém de Judá. Quando elas chegam em Belém de Judá, vai dizer que a história de Belém. Chegaram em Belém de Judá no início da colheita. Repare que o capítulo é com fome, sim ou não? Mas termina com provisão. Inicia com fome, mas termina com colheita. Inicia com fome, mas termina com abundância. Inicia com fome, mas termina com elas aproveitando não o final, não o meio, mas elas chegaram na melhor parte. Desde o início da colheita, elas iriam aproveitar aquilo que Deus tinha proporcionado para o povo. Narciso, diferença do início do capítulo 1 da fome até o final do capítulo da provisão. No meio do capítulo 1 está entendendo? Na verdade, eu quero frustrar os falsos planos. Eu quero reavivar os planos verdadeiros do Senhor no seu coração aqui essa noite. Se você mantém uma confissão de fé limpa, bíblica, verdadeira, entendendo quem é o Deus que você serve, se prepare, porque Deus é poderoso para te tirar de um tempo de escassez e te enviar para 2025 para um tempo de provisão. Porque Deus é assim, para quem mantém firme a confissão de fé no tempo de escassez, Ele envia para essa pessoa um tempo de provisão, e você não vai ficar com o resto, você não vai ficar como aquela música com o bagaço da laranja, não. Ele vai enviar você no início da colheita, vai enviar você na melhor parte, vai enviar você para você desfrutar da provisão de Deus do início, do meio até o fim, do início, do meio até o fim. Mantenha viva a sua confissão de fé. Para 2025, Deus tem tempo de provisão, Deus tem tempo de provisão, Deus tem tempo de provisão para a sua vida. Fica firme, não arreda o pé de Belém de Judá. Fica firme na terra onde Deus habita. Entenda o Deus que você sirva. Tenha uma fé espiritual, mística, mas também racional. Um culto racional, um culto inteligente, um relacionamento inteligente com Deus. E Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Tempo de provisão vai chegar. Tempo de provisão vai chegar. Só que entenda uma coisa. Alguns, outros são tristes. Olhar o início 2 vai dizer que ela está num tempo de provisão. Ela vai entrar aleatoriamente em um campo, só que por providência, porque quando Deus ele quer ser provedor, você vai num lugar que parece que não é o lugar, mas quando você chega lá, é o campo do Redentor preparado para você. A Bíblia vai dizer no capítulo 2, no versículo de número 2 e 3, especificamente o 3, que o campo que ela entra, a expressão na área, a revista Almeida atualizada ela entrou por casualidade. Sabe o que é isso? Não sabia onde ir. Mas ela tinha feito uma confissão de fé. Olha como é diferente. Quem entende a fé. Não sabia para onde ir, mas confessou a fé. Quando ela entrou justamente na onde? No campo do Redentor.
campo que pertencia a Boaz. A provisão vem, mas ela não vem de qualquer lugar. Ela está ainda no meio do campo do Redentor. A provisão vem, mas está dentro dos limites do campo do Redentor. Aqui no texto é limite geográfico, mas eu quero dizer para você que a provisão de Deus está nos limites também éticos e morais do campo do Redentor. Tem muito cristão que até prospera, mas prospera fora dos limites do campo do Redentor. Aí ele acha que essa prosperidade provém de Deus. Acha que essa prosperidade provém de Deus. Por exemplo, esperaram vendendo. Só que o curso dela, como é que ela para si? Ela só falava de miséria que acontecia. O pessoal da Mas tem um pessoal da mídia que vasos escritos que acontece dentro do culto. E você vê na câmera, não é câmera de membro, é a mídia que está gravando e vaza o vídeo. Aí pessoas oportunistas se levantam na internet, fazem corte, editam o vídeo e começam a publicar para ganhar seguidores. Aí a linguagem dele é: estou fazendo a obra de Deus, mas está escandalizando o evangelho. Estou fazendo a obra de Deus, mas está escandalizando o evangelho. Daqui a um tempo, quando ele tem alguns milhares de seguidores, ele vende curso, prospera e mostra para você a obra que Deus fez na vida dele. Ele até prosperou, mas está fora dos limites do campo do Redentor. Está fora dos limites éticos e morais do campo do Redentor. E pelo amor de Deus, eu quero dizer isso com muito temor e tremor no meu coração para você esta noite. Não espere que Deus vai aprovar prosperidade que vem fora dos limites éticos e morais do Redentor. Não espere isso. Deus tem provisão para cada um de você aqui especificamente. Ele conhece até mesmo o fio menor dos seus cabelos. Ele te conhece por completo ou por inteiro. Ele tem provisão para você, mas entenda que a provisão de Deus, ela vem dentro dos limites éticos e morais do Redentor. Ela vem dentro. Aí sabe o que acontece? A pessoa está... O que acontece? A Bíblia diz, ela está lá, olhando dentro da vida. O Redentor apresentou-se como provedor. Enquanto ela está colhendo, Boaz olha para ela e fala assim: ei, chega de colher, agora vem que eu vou. E aqui tem pão. Capítulo número 2, a partir do versículo 14. Hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te aqui e come pão e molha no vinho o teu bocado. Sabe por quê? Porque para quem prospera dentro dos limites do Redentor, o Redentor uma hora fala, olha para você e diz assim: vem aqui, vou te levar agora para a mesa. E na mesa tem vinho, na mesa tem pão. O que é isso? Você vai comer junto comigo, você vai estar junto comigo. Eu vou compartilhar com você aquilo que eu tenho de melhor. Eu vou compartilhar com você o meu momento de intimidade. É o contrário, não é você compartilhando com Deus o seu momento de intimidade. É Boaz, o Redentor, compartilhando com Ruth o momento de intimidade dele. Vem aqui. O melhor momento você vai estar junto com Ele, com o Redentor. O momento de abundância você vai estar junto com Ele, com o Redentor. Se você manter firme a sua confissão de fé e prosperar dentro dos limites do Redentor. Entenda Deus. Tendo silêncio. Abra os seus olhos espirituais. Veja. Entenda que Deus, você gere alguma coisa a partir de João capítulo 3, assim, ó. Meu pai é agricultor. Ele corta para que vocês dê fruto. O que ele faz? Corta lança nu. Claro que as pessoas é o Jesus da Bíblia.
da Bíblia é cara crachá. Ou tu é fiel ou é infiel. Ou você está com ele ou está contra ele. Se você estiver contra ele, ele vai dizer, o meu pai vai te cortar e vai lançar você no... Não é severo, é justo. Então ele exige que você gere alguma coisa a partir do momento da sua fé nele. Ele também te mostra hoje, em forma de orientação, vai vir muitas propostas para que você traga e busque recursos fora dos limites. Mas ele mostra para você também que o fim de quem busca recursos na terra dos inimigos de Deus é a morte. Mas o fim de quem mantém a confissão de fé é tempo de provisão. Olha que maravilha. Ele mostra também para você que tudo que ele tem para você está dentro de ético e morais do próprio Redentor. Jesus é ético. A palavra dele existe éticos e morais para que a gente se comporte na sociedade e possa prosperar e que essa prosperidade não venha trazer para nós danos. Ele ainda mostra para nós que no final do ano de 2025, se você manter firme essas regras de fé que eu acabei de mostrar para você, ele vai te chamar para a mesa. Ele vai te chamar para uma intimidade maior. Ele vai te chamar para um lugar de intimidade máxima. Você vai sentar na mesa e lá vai ter pão e lá vai ter vinho. Lá vai ter pão e lá vai ter vinho. Então mantenha firme a sua confissão de fé no ano de 2025. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida em nome de Jesus. Fique com esse conselho. Mais do que do meu coração. O coração de Deus para a sua vida e você vai ver o que vai acontecer para a glória. Deus abençoe.